Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aí com mais um vídeo para vocês, né? Nosso canal aí, Fábio Futebol na Íntegra. Estamos aqui para falar mais um pouco aí acerca da Copa do Mundo, né? E falar da semifinal, do terceiro lugar aí que vai ser disputado amanhã, no sábado. E também da finalíssima da Copa do Mundo. Eu não sei se a galera percebeu aí, mas nesses dias aí que a gente estava falando sobre Copa da Rússia 2018, a gente pouco comentou sobre os outros assuntos de futebol pertinente à Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mercado da bola, né, que teve muitos jogadores negociados aí nessa parada do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, né? Teve muita negociação de jogadores, então, mas a gente vai deixar isso aí bem esclarecido quando a gente voltar a falar sobre Campeonato Brasileiro, que se inicia na próxima semana, né? Que reinicia na realidade, né? Retorno do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, Libertadores, enfim, né? Todos os campeonatos aí que pararam aí acerca da Copa do Mundo aí, que fizeram essa pausa, né, para a Copa do Mundo. Então, galera, hoje nós vamos estar falando sobre a semifinal que nós tivemos. Nós vamos falar aí um pouquinho do jogo bem rápido, porque eu quero fazer também uma menção aqui sobre a seleção brasileira. E nós tivemos na terça-feira, dia 10/7, às 15 horas, França e Bélgica, né? Um jogo muito bom, oportunidade para os dois lados. A França começou aí na frente, logo no início do jogo fez um gol ali. Há polêmica se foi contra ou não, mas, né, a França conseguiu abrir o placar. A Bélgica pressionou, né, com todas as armas que tinha, foi para cima da França. A França conseguiu fazer um esquema tático muito bom e se fechou ali, né? E a Bélgica não conseguiu furar aquele bloqueio ali da França, aquela zaga, né? E tendo muitas oportunidades de gol, mas com aquela linha ali de 4 jogadores que a França faz, né? É muito difícil furar aquele bloqueio ali. E também na quarta-feira, dia 11/7, às 15 horas, nós tivemos Croácia e Inglaterra, um jogo muito bom. Eu confesso para vocês que do jogo França e Bélgica eu esperava a Bélgica ter passado, mas ela não conseguiu, né, ir para a final, vai disputar o terceiro lugar. Mas falando aqui agora de Croácia e Inglaterra, foi um jogo muito bom, muito difícil para as duas equipes, né? Bem no comecinho também a Inglaterra faz um belo gol de falta, né? Um belo gol de falta. E ali a Croácia começa a sua saga de recuperação, né? Um jogo muito difícil, o time começa a lutar dentro do campo, né? Até que vem o gol. Teve o gol e foi para a prorrogação, né? Na prorrogação, o Mandžukić conseguiu fazer o gol de virada. Até então estava indo para os pênaltis, mas na prorrogação, o Mandžukić ele faz o gol e bota a Croácia na frente. Nós vimos ali a Croácia lutando, a Inglaterra lutando. A Inglaterra no finalzinho do jogo fica, né, com a menos, por conta que já tinha feito as 3 substituições, e o jogador da Inglaterra sentiu ali, né, a virilha e teve que sair do jogo, porque não dava realmente para ele continuar jogando. E aí a Croácia conseguiu o ápice, né, da seleção da Croácia ir para a sua primeira final de Copa do Mundo. Então nós estamos aí na torcida, né, para a Croácia, para ver se ela consegue esse primeiro título a nível mundial para a seleção croata, né? E nós temos ali vários jogadores importantes. É claro, a França teve um dia aí a mais de recuperação, um ponto positivo para a França, que vai estar disputando a final mais descansada, mas contudo nós vamos ver um belo jogo,
onde as duas equipes ali vão jogar muito, vão se dedicar muito, vão dar o seu tudo ali para sair com a taça da Copa do Mundo. E nós esperamos ver um belo jogo, não só da final, né, mas do terceiro lugar também, que vai ser amanhã, dia 14. Vou só confirmar aqui o horário certinho. Amanhã, dia 14, às 11 horas da manhã, Bélgica e Inglaterra. Vai ser um bom jogo, onde as duas equipes ali também... É lógico, eles queriam estar na final, mas a gente sabe que o futebol é assim, sai um vencedor. E foi o que aconteceu entre os duelos da seleção da Bélgica e os duelos, né, da Inglaterra, onde trouxe a eles a possibilidade de disputar o terceiro lugar. E nós vamos ver na final um belo jogo aí da França, com aquele time muito bom da França, e vamos ver a Croácia também, com aqueles meninos ali que jogam muita bola. O Modric joga muita bola, o Mandzukic, o cara deu sangue no jogo da semifinal, lutou até que conseguiu fazer o gol. Foi um jogo muito bom, galera. Foi um jogo assim que eu pensava que a Croácia não ia conseguir reverter o resultado, por ser uma seleção muito forte, a Inglaterra, né? Eu pensava que não ia conseguir reverter o resultado, mas contudo nós vimos ali a Croácia sobressaindo, né, o jogo e vencendo por 2-1. É isso aí, galera. Eu quero fazer uma menção aqui agora sobre a seleção brasileira, né? Nossa seleção aí ficou pelas oitavas de final, né? E a gente vê aí muitas críticas aí da mídia falando acerca da seleção brasileira, eu tenho o meu posicionamento acerca da seleção brasileira. Eu penso que a gente viu uma seleção sem sentimento. Esse é o meu ver. Dos jogadores que estavam ali disputando, só teve um que foi de frente às câmeras, que falou, que foi o Casemiro, né? Os demais ficaram calados, não falaram nada, não passou nenhum sentimento de tristeza, de angústia. E eu percebi que nessa Copa, né, falando acerca de seleção brasileira, essa Copa, ela só trouxe mesmo a realidade que eu já esperava, né, da seleção. Uma seleção que ainda tem muito que amadurecer, que a questão de você levar uma seleção para a Copa não significa que você levar jogadores para uma Copa não significa que você vai sair campeão de qualquer maneira, porque nós estamos acompanhando todos os jogos da Copa e vemos que jogos onde entra técnica, entra tática, mas entra sim a raça do jogador, e isso eu não consegui ver na seleção brasileira. Para mim, Marcelo não jogou bem essa Copa do Mundo. Entre outros jogadores, Marcelo ficou devendo muito pelo que ele apresenta no Real Madrid, né? E também eu vou fazer menção de dois jogadores que para mim foram os melhores, que não caíram seu nível técnico nem físico e não deixaram a seleção ali na mão, que para mim foi o Thiago Silva e o Casemiro. Por incrível que pareça, dois jogadores defensivos, né? O Casemiro fez muita falta, mas só que a seleção brasileira não pode depender de um único homem. A seleção brasileira é coletiva. E nós vimos isso. A seleção, quando ela toma um gol, a seleção morre. Parece que não tem reação, parece que não acontece nada, parece que o time não tem força, né, para lutar, para fazer o placar, para reverter o placar. Assim como nós vimos no jogo da Croácia, a seleção brasileira ela não teve essa força de reversão de placar, tentando buscar o gol de empate, o gol de virada. Eu não vejo a seleção bem nesse quesito, né? Falta a questão psicológica, eu não sei. Infelizmente, acabou a Copa,
para a seleção brasileira, todos voltaram para os seus clubes, ganhando seus milhões, né? E nada vai acontecer, né? Nada vai acontecer, não vai haver alteração, vai continuar da mesma maneira. Mas eu falo, o Tite, ele é um excelente técnico. Para mim, deve continuar na frente da seleção brasileira. Mas ele ficou devendo nessa Copa pra gente. Ele ficou devendo. Não pode ter medo de tirar um jogador, por mais que ele tenha nome, fama. Se ele não está jogando bem, você tem que tirar ele e colocar outro que corresponda. E não aconteceu isso na seleção brasileira. O que faltou? Faltou mais coração na chuteira. Faltou mais raça, faltou mais dedicação para a seleção brasileira e nós não vimos isso. Eu mesmo não consegui ver isso na seleção. Eu confesso para vocês que eu estava torcendo mais por outras seleções do que a do Brasil, porque eu não vi sentimento, eu não vi vontade de ganhar a Copa. Então, essa é a minha menção acerca da seleção brasileira. O Tite ficou devendo, cometeu erros como ser humano. A gente não está julgando ele aqui por levar alguns jogadores que a gente não queria, não. Foi pelos erros que foram cometidos no jogo, nos jogos, né? O Brasil teria chance de reverter o placar contra a Bélgica? Sim, teria. Mas se os jogadores estivessem empenhados nisso, em reverter o placar. E não foi o que nós vimos. Vimos um Felipe Coutinho apático, né? Vimos um Gabriel Jesus que não conseguiu fazer um gol nessa Copa. É claro, não estou tirando o mérito dele de ser raçudo, de buscar a bola. Foi muito importante taticamente para o jogo, mas não fez gol. E qual a função dele seria fazer gol. Vimos um Neymar que teve dupla personalidade e um jogo ele caçou confusão com o juiz, com o jogador, e no outro ele estava em outra postura totalmente diferente. Realmente eu não sei. Não sei o que acontece com o menino Neymar, mas ele precisa amadurecer. Ele precisa amadurecer, sabe por quê? Porque hoje era para ele estar aí, cotado entre os melhores jogadores do mundo. Se não já ter pelo menos uma bola de ouro como o melhor jogador do mundo. Ele não tem. Não é porque ele não joga bola. Não é porque ele não tem futebol. Ele tem muito futebol, mas ele não amadureceu a sua parte de pessoa ainda. A sua parte de pessoa. Porque quem está entrando no campo é um ser humano. Então o lado humano dele não vai morrer. E não vai ficar só o lado de talento, né? Porque o Neymar é um jogador talentoso. Mas para ele chegar ao nível de Cristiano Ronaldo, de Messi, o lado de pessoa dele tem que melhorar e muito. Eu acho que ele não percebeu isso, mas é necessário acontecer isso para que as entidades responsáveis se manifestem. Mas a gente não está vendo isso acontecer na seleção brasileira. Vai ficar por isso. Convoca esses jogadores para comércio, né, do jogador. O Fred foi dessa maneira. Estava no Shakhtar, foi convocado como moeda, né? Como jogador de vitrine, ou melhor dizendo, foi convocado ali nos amistosos, pegou e já assinou o contrato com o Manchester United, entendeu? Então eu vejo que a seleção brasileira se tornou vitrine e não aquela camisa que nós queremos vestir de toda e qualquer maneira. Isso para os jogadores, né? Isso para os jogadores que sonham em vestir a amarelinha. Mas eu vejo que esses caras eles não têm mais esse amor pela amarelinha da seleção brasileira. Esse é um vídeo de reflexão para todos, né? Para a gente pensar como devemos encarar essa saída precoce do Mundial. O Brasil tem ficado nas quartas, na semifinal, nas quartas, nas oitavas, desde 2006. Né? Desde 2006 a gente vê a seleção brasileira patinando e não sai do lugar. E a gente quer ver a seleção brasileira jogando de igual para igual
com seleções grandes, porque nós vimos a seleção brasileira disputando amistosos com seleções que não estavam, que não eram seleções de grande porte, não menosprezando as seleções, porque o futebol mundial evoluiu muito, mas a primeira seleção que o Brasil enfrentou completa com a Bélgica saiu, não aguentou. E o jogo que o Brasil perdeu foi para a Argentina, uma seleção grande. Então era isso que eu sempre falava, a seleção brasileira tem que ser testada com seleções de grande porte, e na primeira a seleção brasileira não resistiu. O goleiro Alisson para mim não deveria ser convocado, também foi como jogador de vitrine. Para mim, se você tem Cássio convocado, coloca o Cássio no gol. O cara é grande, o cara tem uma envergadura boa, o cara é bem no gol. Por que não colocou ele? Porque Alisson estava na vitrine. Esse é o meu ver, né? É isso aí, galera. Eu quero ver a seleção brasileira brilhando como antes. Mas para isso acontecer, o conceito de muitos ali dentro da CBF tem que mudar, tem que ser transformado. As outras seleções, como Coreia, como Japão, deram um trabalho porque elevaram o seu nível de futebol. O Brasil, ele tem que elevar o nível de futebol também. É isso aí, galera, que eu queria falar para vocês. Se inscreva no meu canal, né? Fábio Futebol na Íntegra. Deixe o seu like e o seu comentário, beleza? Assista o vídeo até o final. Galera, domingo será o último vídeo acerca da Copa do Mundo. Segunda-feira nós já começamos Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana e Mercado da Bola. Falou? Valeu, tchau!